Meus irmãos, é com muita alegria que hoje estaremos refletindo sobre a mensagem de Jesus expressada no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Está em Mateus capítulo 5, versículo 6. Este versículo é um dos mais importantes do Sermão do Monte. Uma das condições essenciais à vida do homem de bem é ter fome e sede de justiça. As bem-aventuranças fazem parte dos ensinos proferidos por Jesus no Sermão do Monte. Jesus faz uma síntese das leis morais que regem a humanidade. Giovanni Borges, no livro Tempo de Renovação, no capítulo 43, ele faz um destaque dizendo: tais ensinos, de uma beleza sem par e de uma profundidade que abarca todas as lições evangélicas, têm as características da prática da vida, com sabor pessoal para cada um de nós, desde que entendidos em sua autossignificação espiritual. A interpretação não deve ser literal, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. O Sermão do Monte é a essência da mensagem cristã. São palavras de vida eterna. Jesus falava para o espírito imortal que somos. O Sermão da Montanha é a mensagem moral para a humanidade. Antes de entrarmos com as nossas reflexões no que a doutrina nos esclarece a respeito de justiça, vejamos o conceito de justiça de acordo com o dicionário. Particularidade daquilo que se encontra em correspondência, de acordo com o que é justo, modo de entender ou de julgar aquilo que é correto, o ato de reconhecer o mérito de algo ou de alguém. Então, são essas as definições que encontramos sobre justiça no dicionário online. Certamente, o direito definido pelos homens nem sempre está conforme a justiça definida pela lei natural. Em nossa vida diária, existem uma infinidade de atos e ações que dependem do nosso livre-arbítrio. O homem, buscando os prazeres gerados na insensatez, ganhos desonestos, acúmulo de tesouros obtidos com a miséria alheia, desperdiçando e abusando de bens quando tantos estão na miséria, só poderia ter em sua vida os efeitos de prantos, angústias e solidão. Então, clama por justiça e, mais das vezes, acredita que Deus lhe seja injusto. Para que possamos entender a respeito da lei natural, da justiça de Deus, vejamos então o que os espíritos da codificação nos trouxeram a respeito dos atributos de Deus. Kardec pergunta aos espíritos da codificação: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Eles nos respondem: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir.
A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, porquanto, se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Vejamos o comentário de Kardec a respeito dos atributos de Deus. Ele se refere a Deus como eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior. É assim que, de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. Deus é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo nenhuma estabilidade teriam. Deus é imaterial. Quer isso dizer que a sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável porque estaria sujeito às transformações da matéria. E continuando com os atributos de Deus, Kardec refere-se a Deus como é único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. É onipotente. Ele o é porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obra de outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas como nas maiores, e essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça nem da bondade de Deus. Desde que admita a existência de Deus, Deus é a perfeição. Ele é todo o poder, toda a bondade, é eterno, é soberanamente justo e bom. Todos esses atributos nos ajudam na compreensão da justiça de Deus. Esses atributos encontram-se plantados em nossa consciência. Quem deseja perceber a capacidade de Deus, é só observar a sua criação. Tudo é perfeito, tudo é belo. Vejamos então, meus irmãos, se Deus é justo e bom, por que sofrem uns mais do que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na riqueza, sem coisa alguma haverem feito que justificasse essas posições? Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir. O que menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. Por quê? Por quê? Estamos diante das consequências dos atos que produzimos em outra existência. Estamos em processo de reeducação, tendo oportunidade de acertar nossos débitos com a vida. Existe uma lei que nos auxilia para entender o quanto Deus é realmente justo e bom.
É através da reencarnação que vamos ter a oportunidade para reeducarmos, para sermos reconduzidos para o amor. Deus está nos dando uma nova oportunidade. E Kardec, na questão 171, ele pergunta aos espíritos da codificação em que se funda o dogma da reencarnação. E eles nos respondem: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu ou melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. E Kardec faz o seguinte comentário a respeito do dogma da reencarnação: todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior, a única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A reencarnação mostra-nos a justiça de Deus, proporcionando a todos as mesmas oportunidades de viverem bem, de usarem seus esforços, suas conquistas. Fomos criados para a felicidade plena. No entanto, só a conheceremos quando formos perfeitos. E para que isso ocorra, necessitamos das várias e sucessivas experiências encarnatórias, através das quais vamos pouco a pouco, ora nos adiantando, ora estacionando. A verdade é que todos partimos das sombras em direção à luz. Deus nos dá chance de recomeçar num novo corpo, no novo meio, com o esquecimento do passado. É a manifestação da misericórdia de Deus. Vejamos agora o que a doutrina nos traz como definição de justiça. E Kardec pergunta aos espíritos da codificação, na questão 875, como se pode definir a justiça? E eles nos respondem: a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. E ele continua perguntando: que é o que determina esses direitos? E eles respondem: duas coisas, a lei humana e a lei natural, tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres. Elas estabeleceram direitos que podem ter variado com o progresso das luzes. Vede se hoje as vossas leis, sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, pois,
é acorde com a justiça, o direito que os homens estabelecem. Ademais, este direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que na vida particular há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. Podemos então dizer, como definição da justiça em maior grau para todos nós, devemos dizer que a justiça é amor, pois com amor saberemos respeitar o direito do próximo. Entendemos que a verdadeira justiça está escrita na natureza. No entanto, as leis humanas obedecem ao progresso, acompanham a marcha do despertamento das almas, ao passo que a justiça de Deus, por excelência, imutável. As leis criadas pelos homens no passado, hoje não têm razão de ser. No entanto, as leis de Deus no passado eram as mesmas, são sempre e serão eternas. Continuando, na questão 876, Kardec pergunta aos espíritos da codificação: posto de parte o direito que a lei humana consagra com a base da justiça segundo a lei natural? E eles nos respondem, disse o Cristo, queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos, na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante, em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem, em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência, não lhe podia Deus haver dado. Kardec comenta a questão 876, assim dizendo: efetivamente, o critério da verdadeira justiça está em querer cada um para os outros o que para si mesmo quereria, e não em querer para si o que quereria para os outros, o que absolutamente não é a mesma coisa, não sendo natural que haja quem deseje o mal para si, desde que cada um tome por modelo seu desejo pessoal. É evidente que nunca ninguém desejará para o seu semelhante senão o bem. Em todos os tempos e sob o império de todas as crenças, sempre o homem se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã está em que ela tomou o direito pessoal por base do direito do próximo. Segundo a lei natural, o direito de um é o direito de outro, por serem todos iguais diante de Deus. A primeira coisa que devemos fazer é respeitar os direitos dos outros, para que os outros respeitem os nossos. Se queremos colher bons frutos, não podemos esquecer as boas sementes. Busquemos a vida, que a vida mais intensa nos busca. Temos a paz, ou estimulemos essa paz, que a paz venha ao nosso encontro. Perdoemos aos nossos ofensores, que eles se tornarão nossos amigos do coração. As normas de vida mais excelentes são as dadas por Jesus em seu Evangelho, porque ele estimula a vida e dá visão aos que padecem de cegueira. Jesus ensinou que devemos respeitar o direito do próximo. Eis aí
a lei nos impulsionando ao seu cumprimento para que nos tornemos felizes, pessoas melhores. E continuando com as nossas reflexões, Kardec, na questão 879, pergunta aos espíritos da codificação: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? E eles nos respondem: o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. O caráter do homem que pratica a justiça em toda a sua pureza é o do homem correto. Tem a sua consciência a tranquilidade, que acompanha os sentimentos puros em todas as forças da justiça com amor. Todavia, essas virtudes só a conhecemos em Jesus. O verdadeiro justo tem todas essas qualidades no seu comportamento. É sempre caridoso, porque ama em toda a extensão da palavra amar. Não devemos pensar que podemos conquistar a justiça perfeita de um momento para o outro. Essa conquista é gradativa. Não devemos esmorecer nesta busca, mas idealizar sempre o melhor. Comecemos com as simples coisas na nossa própria família, na nossa vida diária. Assim, encontraremos a suavidade da paz em nossos corações. A verdadeira justiça é imparcial, mas amorosa, é tranquila. Ela expressa a caridade e o amor, o direito do homem respeitado, mostrando a ele seus deveres, sem violência. Vejamos agora alguns exemplos de como funciona a justiça divina. Do livro Missionários da Luz, pelo espírito de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo intitulado Preparação de Experiências, o benfeitor espiritual Alexandre narra a história da Anacleta, que voltará à esfera do globo na tarefa de profunda abnegação por 4 entidades que se debatem em regiões abissais das zonas inferiores. Anacleta é um exemplo vivo de ternura e devotamento, mas voltará às lutas do corpo a fim de operar determinadas retificações no coração materno. Anacleta vai reencarnar após 40 anos de trabalho em favor de espíritos familiares que estão em desequilíbrio. Pretende recebê-los como filhos, 2 na condição de paralisia, outro com debilidade mental, e uma filha também com problemas, mas que deverá auxiliá-la na velhice do corpo. Anacleta repara o erro da outra encarnação, quando permitiu, como mãe, através da falta de disciplina e do excesso de mimo, que seus filhos não conseguissem enfrentar as lutas da vida. Vejamos outro exemplo nesta mesma obra. O espírito deve reencarnar com a possibilidade de surgimento de uma úlcera, logo que chega à maioridade. Através desse processo, poderá resgatar um crime cometido há mais de 100 anos antes, quando assassinou um homem a facadas. A vítima
tornou-se seu obsessor e provocou gradativamente a sua desencarnação. Após sofrer no plano espiritual, reergueu-se moralmente e obteve várias intercessões. No entanto, pela lei da justiça divina, o crime ainda permanecia em aberto e a reencarnação dolorosa e de muito sofrimento o ajudaria à plena libertação. Do livro Ação e Reação, pelo espírito de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, capítulo 7, intitulado Conversação Preciosa, o venerável benfeitor espiritual Sâncio traz uma lição simples e preciosa sobre a lei divina. Da justiça ninguém fugirá, mesmo porque a nossa consciência, em acordando para a santidade da vida, aspira a resgatar dignamente todos os débitos de que se onerou perante a bondade de Deus. Entretanto, o amor infinito do Pai Celeste brilha em todos os processos de reajuste. Assim é que, se claudicamos nessa ou naquela experiência, indispensável à conquista da luz que o Supremo Senhor nos reserva, é necessário nos adaptemos à justa recapitulação das experiências frustradas, utilizando os patrimônios do tempo. E continuando com a lição preciosa do venerável benfeitor espiritual Sâncio, nossas manifestações contrárias à lei divina, que é invariavelmente o bem de todos, são corrigidas em qualquer parte. Há, por isso, expiações no céu e na terra. Muitos desencarnados que se enleiam em desregramentos passionais até as raias do crime, mormente nos processos de obsessão, não obstante advertidos pela própria consciência e pelos avisos respeitáveis de instrutores benevolentes, criam para si mesmos pesadas e aflitivas contas com a vida, cujo resgate lhes reclama luta e sacrifício em tempo longo. Emmanuel, no livro Justiça Divina, traz a seguinte lição no capítulo intitulado Compaixão e Justiça. Nos tribunais da imortalidade, cada espírito devedor resgata as suas próprias contas. No entanto, em todas as circunstâncias, saibamos semear o bem, espazir o bem, sustentar o bem e cooperar para o bem, de vez que as nossas ações provocam nos outros ações semelhantes, e se aquele que faz o mal é passível de pena, aquele que organiza o mal conscientemente sofrerá pena maior. Podemos, então, assim concluirmos: quando os homens se tiveram despido do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, não se fazendo mal e se ajudando reciprocamente pelo sentimento fraterno de solidariedade. Então o forte será o apoio e não o opressor do fraco. E não mais se verão homens desprovidos do necessário, porque todos praticarão
a lei de justiça. Esse é o reino do bem que os espíritos estão encarregados de preparar. Desta forma, os que têm fome e sede de justiça são aqueles que estão no processo de entendimento da lei divina, da transformação de si mesmo no homem de bem, no aprendizado prático das sucessivas reencarnações. Ser saciado é a conquista destes objetivos, é o resultado da busca e da prática do bem, a evolução espiritual. As leis humanas, por sua vez, com o processo de evolução, auxiliarão no entendimento da justiça divina. E, finalmente, para ajudar em nossa compreensão, tem aqui um trecho do edital do Reformador de agosto de 2005. Como ponto fundamental à justiça divina, o excelso amor com que Deus trata todos os seres da sua criação, a igualdade de condições comum a todos, as possibilidades que oferece de evoluírem sob o impulso das leis do progresso e da liberdade, de conquistarem conhecimentos e virtudes que permitem compreender cada vez mais a vida existente em nós e em tudo o que nos cerca. O cuidado da providência divina em oferecer aos homens o que seja útil a seu progresso e à sua melhoria, e tantos outros procedimentos que demonstram a bondade e a misericórdia de Deus, compreendidas cada vez mais pelos homens de conformidade com o aumento da sua percepção com relação às leis que regem o universo e a sua existência. A compreensão da justiça divina, no entanto, está vinculada à certeza da vida futura, vida que ocorre após a morte do corpo físico, desvendando ao homem a sua condição de espírito imortal em constante processo de aperfeiçoamento através da multiplicidade de suas encarnações. E assim, meus irmãos, que possamos colocar em prática os ensinos do Mestre Jesus, pois de fato o critério da verdadeira justiça é o de querer para os outros aquilo que se quer para si mesmo. Devemos desejar ao próximo sempre o bem. O nosso direito pessoal é o direito do próximo. Sejamos, pois, pacificadores como Jesus, que as nossas decisões sejam as mais justas e assertivas. Assim, estaremos a caminho da verdadeira felicidade e encontraremos em nós o reino dos céus. Saciemos, pois, com as nossas ações e exemplos a fome e sede de justiça do nosso próximo, encaminhando-o sempre para Jesus, o nosso guia e modelo para a humanidade. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade da reencarnação. Que assim seja. Muita paz para todos.